Que a paz seja conosco. Uma boa noite a todos. Com grande alegria que iniciamos mais esse trabalho nesta quarta-feira. Trabalho este que temos todas as quartas na nossa amada igreja, às 19 horas e 30 minutos. Igreja essa que tem como nome Sociedade Amigos do Mestre e fica situada no município de Esteio, Rio Grande do Sul. Nas quartas-feiras nós temos o estudo da mediunidade e é aberto o espaço para a comunicação com o plano espiritual e assim auxiliarmos a nossos irmãos desencarnados. E por fim, passes. Convido a todos vocês que queiram pôr um recipiente com água potável no ambiente onde estejam assistindo esse vídeo, para que esta água possa ser fluidificada e assim sendo um bálsamo para todo que dela ingerir. Hoje, como é um dia de auxílio a nossos irmãos desencarnados, convido todos vocês que possamos nos unir em oração e direcionar essa oração a eles. Oramos então. Senhor Jesus, eis aqui no nosso templo um número ilimitado de nossos irmãos desencarnados, doentes e cansados, aos vossos pés. Compadecei-vos destes infelizes, bem-amado pastor, porque são ovelhas desgarradas do vosso rebanho. Ofuscou-lhes o brilho falso da vaidade humana, a ilusão embotou-lhes o raciocínio, o egoísmo enrijeceu-lhes os espíritos, e caíram no precipício da ignorância como leprosos do sentimento. Senhor, nossos irmãos têm chorado e sofrido amargamente sua deficiência espiritual. Nós, porém, sabemos que sois o divino médico, dedicando aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livrai-os do mal resultante das suas próprias ações. Fazei com que seus olhos abram-se à luz divina. Nutri-os com a vossa verdade soberana. Amparai-os com a esperança de regeneração. Senhor, dai-lhes forças para ressarcirem todas as dívidas, curarem todas as chagas, corrigirem todos os erros que se achem dentro deles. Perdoai-os, concedei-lhes recursos para o resgate. Não os deixes entregues aos resquícios das paixões que criaram impensadamente, favorecendo-os com as vossas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos vossos servos que os auxiliam nesta hora, conferindo-lhe renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros espíritos, tão extenuados e caídos quanto os mesmos. Jesus, confiaremos a vossa compaixão para sempre. Que assim seja. Então, hoje o nosso trabalho vai ser no seguinte formato. Teremos logo após o hino Utopia. Posteriormente, o mestre de Esteio, Oswaldo Jesus Vieira, patrono da nossa casa, vai nos trazer um trechinho do Evangelho, onde fala sobre o sal da terra. E por fim, o vice-presidente da nossa igreja, Jason Pscorrovazzi, vai trazer a sua contribuição para o estudo de hoje. Desde já agradeço a todos que estão vibrando conosco, assistindo a esses trabalhos, se conectando em uma corrente de amor, se transportando lá para a nossa igreja, e desta forma estamos juntos, unidos no mesmo ideal. Desde já agradeço a todos e que possamos ter uma noite abençoada na santa paz. Que assim
seja. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. O sal da terra, quer dizer, como tem dito aqui, mostra verdadeiramente a posição do espírito enobrecido, capaz de pregar, capaz de levar a palavra a outrem. Esta parábola do sal diz respeito ao nosso estado de alma. Alimento do corpo é esse que ingerimos, alimento da alma é os ensinos de Jesus, por isso ele falava em parábola. O sal dá o sabor ao alimento material,
As virtudes dão sabor à doutrina, que vem a ser doutrina, pão espiritual. Agora, virtude, sal, que dá o sabor. Por exemplo, nós falamos uma multidão como estou falando, como falo aqui diariamente. Se eu não vivo aquilo que prego, na maneira como falo, como poderei eu pregar aos outros daquilo que não faço? Pois bem, quando nós temos algo importante em nós, quando há certeza, há esta confiança, porque estamos cônscios de nós mesmos, então podemos fazer como já tenho feito muitas vezes, e principalmente hoje, em um ato tão grandioso como esse. Fazer aqui algo que traz pavor a muita gente, a muitos pregadores. Mas quando nós falamos com Jesus, dentro desta verdade, quando realmente estamos compenetrados naquilo que ensinamos, quando nós dizemos que temos os olhos puros, meus filhos, que realmente temos, então nós dizemos assim: Senhor, eu estou aqui diante de toda esta gente, Senhor. Eles não me podem escutar a alma, Senhor, mas eles ouvem minha palavra. Tu, Senhor, entretanto, não é a minha palavra que me justifica contigo, mas o meu próprio espírito, de tudo que eu sinto, de tudo que faço. Senhor, todas estas obras que tenho feitas são tuas, é no teu nome. Em nome destas obras que tenho feito, no teu nome e em teu nome eu peço, se eu não estou falando verdade, se eu realmente não sinto assim, me fulmina agora, me tira agora daqui, não me deixa mais falar, Senhor. Assim como eu tenho servido do teu nome para fazer mundos falar, agora tu me tiras a voz para que eu não minta mais, não engane mais essa gente. Esse é o maior testemunho de um verdadeiro, daquele que tem consciência em si, porque o Senhor é justo e Ele sabe o que eu estou fazendo, e por isso não temo assim me pronunciar. Essa é a maior prova do meu espírito, em que estado ele se encontra, porque jamais estou no mundo para enganar, jamais para trair o meu Senhor, mas estou no mundo simplesmente para cumprir com tudo aquilo que Ele me ordenou a fazer. Aqui está um discípulo de Jesus. Que a paz do Senhor seja conosco. Pois bem, vamos falar um pouco sobre mediunidade. A palavra médium teve notoriedade a partir do final do século XIX, através dos estudos de Allan Kardec. Mas ele veio buscar essa palavra lá do latim, ou seja, essa palavra médium já existia há muito tempo, que significa exatamente intermediário. A definição para médium de Allan Kardec consiste em todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, portanto, um médium. Ou seja, todos nós, de uma forma geral, somos sim médiums. Se formos analisar o Antigo Testamento, os fenômenos mediúnicos têm uma grande vastidão lá diagnosticada. O próprio primeiro livro, já talvez conhecido pela humanidade, foi através de um fenômeno mediúnico, onde Moisés, certamente ali inspirado por bons espíritos, recebeu ali os 10 mandamentos. O fenômeno mediúnico, de uma forma geral, então, é de extrema importância. Talvez o cristianismo primitivo não sobreviveria sem o fenômeno mediúnico. Ou seja, após a crucificação de Cristo, onde os seus apóstolos, seus discípulos ali estavam completamente desesperados. Imagina se não fosse a própria aparição do Mestre entre eles, esses fenômenos mediúnicos para dar força a eles. Talvez o cristianismo não sobreviveria. Lembramos também a nossa igreja lá no início, há quase 40 anos atrás. Se não fosse esses fenômenos mediúnicos entre nós, através de mensagens psicográficas, algumas mensagens até
através da psicofonia. Se não fosse isso, espíritos de luz, espíritos amigos nos dando essa força, talvez também não sobreviveríamos lá atrás. Então, a mediunidade sempre existiu, mas existiu, podemos dizer, dar 2 tópicos entre antes e depois de Jesus. Depois de Jesus, a mediunidade, como vamos dizer assim, o fenômeno mediúnico ganhou um outro aspecto. Emmanuel vem nos dizer assim que com Jesus o fenômeno mediúnico foi intimado à redenção da consciência. Vejam só, o fenômeno mediúnico após Jesus foi intimado à redenção da consciência. Ou seja, não mais com o fenômeno mediúnico, nos beneficiar propriamente através de aumentar nosso orgulho, através de nos beneficiar economicamente, queremos ser mais do que alguém. Não, com Jesus é diferente. Com Jesus o propósito da mediunidade é exatamente nos libertarmos de paixões, nos libertarmos da ignorância e realmente nos libertar disso que nos afasta da grandiosidade da vida, que é o ato de servir. Jesus, que na feliz definição de Allan Kardec foi médium, não dos espíritos, mas do próprio Deus, ele veio então trazer esse ensinamento de servir. A doutrina espírita, que é o Cristo redivivo, também vem mais uma vez nos intimar a sermos pessoas melhores, usarmos sim a mediunidade para fazer o bem, para servir. E como ser um bom médium? Se é preciso aprender a ser um bom médium, então devemos ter a consciência que há sim mau médium, e isso é o que devemos nos afastar. Não querer ganhar notoriedade com a nossa mediunidade, não querer barganhar ela, não querer ser mais do que alguém por causa da nossa mediunidade, não querer ganhar dinheiro através da nossa mediunidade. Não. Para ser um bom médium, nos assevera Allan Kardec, um bom médium não é aquele que tem maiores faculdades mediúnicas, e sim é aquele que está amparado por bons espíritos. Ou seja, esse é o bom médium. Como estaremos amparados por bons espíritos? Buscando sempre estar no bem, no caminho reto, no caminho do amor. Emmanuel já nos fala, não há bom médium sem um bom homem. Homem no sentido humanidade. Sem um ser humano comprometido com o bem, com a caridade. Sem isso é impossível ser um bom médium. No livro O Consolador, Emmanuel é indagado qual é a primeira necessidade de um médium. Ele responde, é evangelizar-se a si mesmo. Vejam só o tamanho dessa resposta, evangelizar-se a si mesmo, pois tem inúmeras pessoas que são instruídos pelo Evangelho, mas não necessariamente evangelizados. Vejam só a diferença, não basta apenas sabermos, é preciso aquilo que sabemos, buscar essa sabedoria, mas pô-la em prática. A maior antena psíquica dos últimos tempos é, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier, onde ele teve 3 ingredientes para o seu trabalho com o Cristo. Então ele perguntou quais seriam esses. O primeiro, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Ou seja, é preciso muito comprometimento nosso, muita disciplina, exatamente para esse serviço com Jesus, servir a Jesus e não servir-se de Jesus.
Paulo, em uma de suas cartas, esta para Timóteo, já falou: se cada um de nós buscarmos nos purificar, seremos vasos de uso do Senhor, para uso do Senhor, preparados para toda boa obra. Vejam só, que esplêndida frase de Paulo. Ou seja, todos nós, de certa forma, somos vasos. O que nos compete? Nos purificar, para que Jesus possa servir-se de nós com maior facilidade. Lembramos que no Evangelho há muito vaso, mas designado exatamente o vaso de barro. Por que o vaso de barro? Porque toda a luz que vem do alto, todo o amparo que vem do alto para o médium transmitir, fica um pouco no médium. Assim é como o vaso de barro. Toda a água que entra no vaso de barro, não tenhamos dúvida, o vaso de barro fica umedecido. O que é isso em comparação à mediunidade de uma forma geral? Toda a luz que vem do alto para o bom médium que consegue transmitir, essa luz também beneficia o próprio médium. Às vezes nos fixamos nos triunfos dos grandes missionários, mas não vemos às vezes o calvário silencioso que eles passaram. Falamos bastante de Paulo. Vejam só a história bela de Paulo, onde encontramos no livro Paulo e Estevão. Esse é um livro fenomenal. Não tenhamos dúvida que somos outra pessoa após lermos esse livro. Somos uma outra pessoa antes de ler o livro Paulo e Estevão. Não só esse, mas tantos outros que enchem o nosso coração de alegria. E lá vemos Paulo passando vários anos no deserto, com aquele remorso profundo, onde talvez se fôssemos um de nós entraríamos numa depressão profunda. Mas não, Paulo lá, mesmo com aquele remorso, estava limpando aquele vaso, para ele ser aquele vaso escolhido pelo próprio Jesus. Mas não tenhamos dúvida de que todos nós somos vasos escolhidos por Jesus, mas é preciso fazer essa purificação. Ele se purificou tão nobremente que lá, após muitos anos, em Atos dos Apóstolos, lemos: e Paulo fazia tantas maravilhas pelas mãos de Paulo, que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Ou seja, este é o verdadeiro médium, este é o verdadeiro vaso que se purificou. Isso sim é o perfeito médium. Emmanuel, no livro Mediunidade em Sintonia, nos fala: a faculdade mediúnica é a possibilidade de servir. Ou seja, a terra é médium da flor que se materializa. Nós somos médiums da flor ou dos espinhos? Assim como a flor é a medianeira do perfume que envolve a atmosfera. Paulo já nos fala em uma de suas cartas: nós somos convidados a sermos o perfume de Cristo. Vejam só, somos convidados a ser o perfume de Cristo, sermos médiuns do próprio Cristo. Paulo também fala que a igreja é o corpo de Cristo. Que de uma certa forma podemos entender isso, que todos nós que fazemos parte dessa igreja onde nós estamos comunhando agora, não tenhamos dúvida que somos chamados a sermos médiuns de Cristo. Este é o nosso trabalho. Jesus foi o grande divisor do tempo, tanto que o calendário, Jesus não teve espaço para entrar no tempo, para entrar no calendário. Quando Jesus nasceu, então foi se dividido no tempo entre antes e depois de Cristo. E não tenhamos dúvida de que toda a humanidade, todos os seres de uma forma geral, são divididos entre antes
de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Não tenhamos dúvida de que esse antes já passou para nós. Nós já o conhecemos, então devemos ser pessoas novas, pessoas já modificadas. Se não estamos ainda tão modificadas, mas que possamos estar nesse processo de modificação para o nosso aperfeiçoamento. Vamos já terminando com uma mensagem de Bezerra de Menezes, intitulada Mensagem aos Médios, onde ele fala: mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Desenvolver essa faculdade, portanto, será sobretudo aprender a servir. Vejam só, um grande ensinamento que nos dá esse grande médico dos pobres, que foi assim conhecido, Bezerra de Menezes. Vamos ler de novo. Mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. Que possamos ser médiuns de Jesus, possamos aprender a servir. Vamos ter dificuldades nessa vida? Não tenhamos dúvida. A vida não é um mar de rosas. Nesse estágio que estamos não é um mar de rosas, mas não tenhamos dúvida de que ao trabalhar com Jesus, para cada espinho que encontramos no caminho, temos sim sempre uma rosa à vista, sempre um cheiro de rosa a tocar o nosso coração e dizendo para nosso íntimo que vale a pena. Sempre chegaremos à rosa, ao mais belo. Chico Xavier, no momento que ele estava tão perturbado, tão angustiado, podemos dizer assim, ele pediu para Emmanuel tentar conseguir uma mensagem da própria Maria de Nazaré, por quem Chico amava incondicionalmente. E após alguns dias veio Emmanuel dizer para ele: pois bem, venho trazer-te palavras de Maria de Nazaré. E então Chico prostrou-se para anotá-las. E Emmanuel falou: isso, Chico, também passa. Só isso, só essa frase. Mas que diz tanto que as dificuldades na nossa vida também passam, hão de passar, não tenhamos dúvida. Frase de Maria de Nazaré. Conta-se que há pouco tempo um velho, uma pessoa idosa, em torno de 92 anos, lá na Itália, após sair do hospital, foi cobrado, ele foi intimado a pagar 500 euros, pois passou lá 2 dias recebendo oxigênio de um respirador mecânico, e foi cobrado para ele 500 euros. Naquele momento ele começou a chorar compulsivamente, e então o médico que estava com ele disse: calma, não precisa chorar assim, você vai conseguir pagar. Se não conseguir pagar agora, o hospital consegue parcelar, enfim. E então ele começou a falar: não é por isso que eu estou chorando, eu até tenho dinheiro para pagar, mas por esses 2 dias que eu fiquei no hospital para receber esse oxigênio, para poder respirar, eu tenho que pagar 500 euros. E em toda a minha vida, durante 92 anos, o oxigênio que eu recebi de Deus me foi dado por gratuidade, e nem ao menos eu agradeci. Então vamos lembrar disso, que embora venha a dificuldade, mas muito mais devemos agradecer do que estarmos nos queixando de alguma coisa. Sempre é tempo de agradecer, não tenhamos dúvida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.